Muito bem, estamos de volta, continuamos com a resenha semanal nesta edição de 5 de janeiro. Doutor Régio, vou insistir num ponto que fez menção, só para ficar claro, professor, vou neste aspecto que tem que ver com o desenvolvimento, olhando para o passado. Fez menção aqui a um período e é certo que desde o período da independência até cá, algumas coisas de facto mudaram, do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de estruturação do próprio Estado. Convenhamos assumir isso. Sim. No entanto, convenhamos também assumir que, apesar desses avanços infraestruturais e também da reestruturação do próprio Estado, hoje o cidadão moçambicano tem um ressentimento de que a vida está difícil. E o que eu gostaria, professor, aproveitando a sua intelectualidade, é de perceber qual é o significado que tem, por exemplo, o desenvolvimento na reestruturação do Estado, de infraestruturas e de outros aspectos ligados digamos, à composição ou funcionamento do próprio Estado, e olhando para a vida do moçambicano. Qual é a prioridade no processo de desenvolvimento e no processo de estruturação do Estado? É o povo ou são infraestruturas para o funcionamento do Estado? E como fazer com que o povo entenda que o país está a desenvolver se a sua vida está cada vez mais difícil? Muito bem. Muitíssimo obrigado. Uma pequena chega. Olha, eu não sou médico. Imagine se eu tiver que ir classificar um médico. Não estou em condições de classificar um médico, não é? Não sou político. Quer dizer, não posso classificar, por exemplo, o Tom Muxanga, que tem uma carreira de político. Então, não pode ser um campestre ou quem quer que seja para vir avaliar o que o intelectual tem que dizer ou não tem que dizer. Só os meus pares podem fazer isto, não é? Tem que ter um mínimo de trabalho intelectual suficiente para poder dizer o que o intelectual deve ou não dizer. Então, se não tiver essas condições, não está em condições de dizer o que quer que seja. Pode emitir as suas opiniões. E termina aí, é uma doxa, uma opinião, é uma coisa de lá. E fica aí. E não vai para além disso. É uma pequena chega. O intelectual não fala em função daquilo que as pessoas querem ouvir. O intelectual tem a sua dignidade, tem a sua liberdade e tem a sua capacidade, trabalha, lê, investiga e tem uma estrutura. Desculpa, doutor. Não, desculpa. Nem sempre o intelectual fala o que devia dizer. Eu conheço uma história do arquiteto Forjage, um trabalho que ele fez, que era de muito respeito, que recomendava que não se podia fazer construções nas barreiras de Maputo. Entretanto, vai ver quem assinou os termos das obras todas que andam na circular de Maputo, na marginal de Maputo. E ele ainda não justificou por que no passado mentiu e agora mudou. Porque na altura que ele disse que não devesse construir, não haviam essas chuvas ácidas, havia pouca erosão no Maputo. Agora cai erosão, ele já encontrou uma técnica. Estudar da onde? Então, para dizer que não se pode pensar que aquele que não foi à universidade não sabe o que quer, não sabe ver. Muito bem. Voltamos ao Dr. Conrado. Creio que já tenha sido ultrapassado esse ponto. Não, gostava que respondesse a minha pergunta, por favor, professor. Eu penso que há uma grande confusão aqui. E, pessoalmente, não gosto disto, não é? Não é isto que eu gosto. O debate tem que ser respeitada a palavra, por isso que eu nunca corto ninguém, não fiz nada disso, nem interpelo. É uma questão de prudência, de intelectualidade, de rigor, de decoro. É uma parte integrante, faz parte da educação, não é? Podemos cortar alguém. E eu não estou a dizer em nenhuma circunstância que os que não foram para a universidade não têm nada para dizer. Pelo contrário, tem uma perspectiva, tem uma compreensão, tem uma capacidade que é própria. A experiência do dia a dia, ela de per si constitui uma forma de conhecimento. Não é isso que estou a dizer. Por favor, vamos avançar, doutor. Só para terminar, só estou a dizer que quem avalia tem que ser um par. E ponto final. Agora, o que se disser sobre
o médico que não for médico é uma opinião. E é respeitável, mas termina aí. Agora, no que concerne, portanto, as prioridades, quais são as grandes prioridades em termos de desenvolvimento, a primeira grande questão, nós precisamos de um fundo de apoio às iniciativas juvenis em Moçambique. É fundamental. Por uma razão muito simples. É que as políticas de emprego, as políticas de habitação orientadas para os jovens, elas não surtiram os efeitos que seriam provavelmente os mais desejáveis. Por essa razão, nós temos muitos jovens, por exemplo, no desemprego, muitos jovens na informalidade e temos muita frustração juvenil. Temos a privação relativa, para usar Hirschman, dos jovens. É necessário fundos dedicados e orientados especificamente para os jovens. O outro aspecto fundamental, é preciso que o Estado aprofunde os mecanismos de transparência. Os mecanismos de transparência permitem, no fundo, que o Estado seja visível, aceitável e que haja aquiescência da sociedade em relação às ordens e à dinâmica do próprio Estado. Ou seja, nós temos que reformar em profundidade a estrutura do Estado que corresponda aos interesses nacionais em relação àquilo que tinha sido o projeto de 75. Muito bem. Doutor, vou insistir, peço desculpas lhe cortar, vou insistir para que a resposta seja mesmo de acordo com a questão que faço. A questão é, como é que deve-se entender o fato de termos um país a crescer do ponto de vista de infraestruturas, mas do ponto de vista de qualidade de vida, a situação está cada vez pior. Os dados agora indicam que 66% da população moçambicana é pobre. Mas em termos de infraestruturas, olhando para os relatórios, tivemos, obviamente, algum desenvolvimento. Sim. Então a questão é como fazer o moçambicano perceber que o país está a desenvolver, não obstante o custo de vida estar cada vez mais alto, estar cada vez mais difícil viver neste país que se diz estar a desenvolver. Obrigado. Nós tivemos um grande problema em Moçambique. A nossa opção de desenvolvimento ela não é consistente com os problemas de Moçambique hoje. Nós, infelizmente, seguimos muito os dictac das instituições da Bretton Woods e de alguns países ocidentais, em que a grande tese era que o desenvolvimento de um país é sobretudo visto nos investimentos nas infraestruturas, que isto depois contribui para o crescimento económico. Era esta a tese do Banco Mundial, do FMI. É errado, porque nós, infelizmente, ao fazermos isso, é verdade que nós temos infraestruturas que foram sendo construídas no país, várias infraestruturas, não todas, e talvez algumas que serão vitais também não foram feitas ainda, mas foi feito. Mas, ao mesmo tempo, nós devíamos talvez seguir um modelo que fosse mais desenvolvimentista. Como é que pretende, por exemplo, investir na educação, na defesa e na saúde, se o modelo de privatização, o modelo de desenvolvimento escolhido, ele insiste bastante no crescimento econômico, que significa, na verdade, não é o humano que está presente ali. Fato. Como é que é possível? O Estado moçambicano é um Estado hoje que não controla, ou controla pouco os setores-chave da sua economia. Por exemplo, nós temos exploração de recursos naturais em Moçambique. Onde é que o Estado moçambicano participa nessa exploração? Que seria talvez o lugar, o Estado tinha que tirar o dinheiro para depois investir na educação, investir na saúde e na nossa defesa nacional. Porque são setores improdutivos, são setores que precisam de dinheiro. Então, a opção de desenvolvimento que nós escolhemos, ela não é correta, ela não é consistente com os nossos interesses nacionais. Veja uma coisa, o Dr. Muxanga vai provavelmente confirmar. Nós tivemos aqui em Moçambique, o Armando Guebuza tentou implantar o Banco de Desenvolvimento e foi falar com a FMI e o Banco Mundial. Recusaram. Por que recusaram? Porque sabiam que se tu tens um Banco de Desenvolvimento, significava, por inerência das circunstâncias, que o Estado ia orientar-se para um Estado desenvolvimentista, quer dizer, ia ser mais interventivo nos setores-chave. Uma mina em Moçambique é nossa mina. Nós podemos ter 50% de uma mina. Nós podemos ter um conteúdo local mais consistente. A exploração do gás, portanto, no Rovuma, nós podemos ter ações maioritárias, se for necessário, porque é nosso gás. Mas isto, na verdade, não conforta o grande capital. Então, por causa da fragilidade estrutural do Estado moçambicano, às vezes somos impostos medidas ou políticas que são incoerentes com aquilo que são as nossas necessidades. É aqui que eu termino dizendo que nós precisamos
quando repensarmos Moçambique, depois, digamos, do presidente Chapo tomar a posse, a primeira prioridade é repensar completamente a estrutura do desenvolvimento nacional. Porque sabemos que esse desenvolvimento, nos últimos 30 anos, produziu mais pobreza, produziu mais desigualdade. Houve grandes esforços em Moçambique para combater a pobreza, combater, portanto, as desigualdades. Mas por que não funcionou? Porque enquanto há iniciativas do governo que visam, portanto, combater a pobreza, nós temos política do FMI e do Banco Mundial que, ao mesmo tempo, são contraditórias com os interesses de Moçambique. Obrigado, e a banca comercial, termino aqui, a banca comercial precisa ser reformada. A banca comercial é assassina para a micro, pequena e média empresa. Nenhum jovem que quer abrir um negócio de 100 mil meticais consegue ter acesso ao fundo nessa banca comercial, porque querem garantias. Onde é que nós estamos?